A letra mata? Olá, Bíblia para Todos, Wagner Lisboa por aqui. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos falar hoje sobre o tema A letra mata? Quando eu era criança, eu ouvia alguns crentes falarem assim: não estude muito a Bíblia, não busque muito conhecimento, porque Paulo falou que a letra mata e o Espírito vivifica. E eu ouvia isso em um sentido de que o conhecimento da Bíblia, o conhecimento das Escrituras não era tão importante assim. E será que de fato Paulo quis dizer isso? Que o conhecimento mata? Que é proibido estudar a palavra, porque se você tiver muito conhecimento, você vai se prejudicar na vida cristã, que isso vai prejudicar a sua fé? Para nós entendermos o que Paulo quis dizer com o termo a letra mata, mas o Espírito vivifica, é necessário que nós venhamos usar regras básicas de interpretação da Bíblia. É só nós observarmos o contexto. Por isso eu convido você para observar o texto e o contexto. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Observe o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você observou aqui do que Paulo estava falando? Algumas Bíblias têm o título quando se inicia um capítulo. Na minha Bíblia, o título está assim: A superioridade da nova aliança. No título do capítulo já está dizendo sobre a nova aliança. Paulo fala aqui no versículo de número 7 sobre as letras que foram gravadas em pedras. E ele cita um personagem importante do Antigo Testamento, por nome Moisés. Isso é o contexto. Se você estudar sobre Moisés, é um dos homens mais conhecidos do Antigo Testamento. Sabemos que foi por intermédio de Moisés que Deus entregou ao seu povo a lei, que é a letra. Essa letra que Paulo estava dizendo é a lei que foi escrita em pedras ou gravadas em pedras. E Paulo aqui estava dizendo que no tempo da lei, que é a letra, quem pecava morria. Por isso o termo a letra mata. E quando Paulo está falando sobre a nova aliança, que é relacionado ao Espírito, que é o Espírito que dá vida, Paulo estava dizendo que se na antiga aliança morria por conta do pecado, se alguém transgredisse a lei, tinha que morrer. Paulo está dizendo que agora no Novo Testamento, na nova aliança, que é realizada pelo sangue de Cristo no Calvário, o Espírito vai testificar sobre a vida, vai convencer, vai trazer ao homem o arrependimento. E se o homem se arrepender, é claro que ele vai ter a vida. O próprio Paulo disse: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus disse para Nicodemos que para herdar a vida eterna é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então é desta vida que Paulo estava falando, e é desta morte que era gerada pela transgressão da lei. Repito, transgredir a lei, tinha que morrer. Mas agora, na nova aliança, pelo Espírito que dá vida, o Espírito testifica de Cristo e gera no cristão o arrependimento, gerando também a regeneração e fazendo com que o crente viva. Paulo não estava dizendo que é proibido estudar, que não pode ter conhecimento, que se tiver conhecimento, que isso vai gerar morte para o cristão. Isso é totalmente incoerente. Se Paulo estivesse falando isso, ele estaria contrariando aquilo que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6, onde diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se Paulo estivesse dizendo isso, ele estaria contrariando o que está em Oséias capítulo 6, versículo 3, onde vai dizer: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E não tem como conhecer ao Senhor se não for pela sua palavra. Paulo
se estivesse falando contra o conhecimento da palavra, ele estaria contrariando o que ele mesmo disse a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, dizendo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Jesus, em Mateus capítulo 4, venceu Satanás com aquilo que estava escrito. Ele disse: está escrito, através da palavra que Jesus venceu a Satanás. Eu também pensava que o conhecimento era algo prejudicial, mas a partir do momento que eu comecei a me preocupar, a desejar o conhecimento, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a ter muito mais experiência com Deus, muito mais experiência com o Espírito Santo. Eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida, porque não tem nada pior do que você viver uma vida cristã sem propósito, sem saber para que Deus te chamou. E através do conhecimento da palavra de Deus, a gente consegue ter mais experiência, conhecer mais, se aproximar mais, ter mais relacionamento, ter mais intimidade. O conhecimento da palavra nos gera vida, muito pelo contrário daquilo que muita gente interpreta de forma errônea, aquilo que Paulo falou. Para aqueles que dizem: não preciso de conhecimento, eu só preciso ter unção, porque é a unção que faz a diferença, eu não estou aqui negando que a unção não faz a diferença. É como um pássaro. O pássaro tem duas asas. O pássaro nunca vai conseguir voar só com a asa direita ou somente com a asa esquerda. O conhecimento é como se fosse uma asa direita e a unção de Deus, a espiritualidade, é como se fosse a asa do lado esquerdo. Não tem como viver uma vida de experiência com Deus somente com o conhecimento e não ter a espiritualidade, não ter a experiência com o Espírito Santo, é claro. Mas também, em contrapartida, é impossível ter uma experiência profunda com Deus se você tiver só a unção, se você só tiver o Espírito Santo. Tanto que o Espírito Santo vai convencer você de estudar, de querer mais a Deus. Jesus disse para os seus discípulos que o Espírito Santo faria eles se lembrarem daquilo que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Os discípulos, antes de iniciar o ministério da pregação, eles passaram 3 anos e meio aprendendo com o mestre dos mestres. Pedro, um pescador, um homem simples, quando foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, ele testificou de Cristo, ele testificou da justiça de Deus, ele testificou sobre as profecias sobre o Messias, ele testificou daquilo que profetas do Antigo Testamento falaram, ele testificou sobre o rei Davi, ou seja, ele tinha conhecimento. Eu sempre digo que nós não podemos estar em pés para ensinar antes de nós estarmos sentados para aprender. Nós precisamos do conhecimento. Agora tem um detalhe importante: não use o conhecimento para querer ser melhor do que os outros, para você impor verdades, para você confundir achando que a verdade é sua, achando que você pode humilhar os que não sabem. O conhecimento é para fazer você conhecer mais a Deus. E se você conhecer mais a Deus e você ter experiência com a Bíblia, você vai usar o conhecimento, primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para você ajudar pessoas. O conhecimento da palavra é para você evitar de ser enganado por falsas religiões, é para você ter um antídoto contra aquilo que é falso, contra aquilo que é mentira, contra aquilo que tira as pessoas do caminho da verdade. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus é o nosso maior exemplo. Bom, se você gostou desse vídeo, se este vídeo te ajudou, se inscreve no canal, não deixe de deixar o seu like, ative as notificações e não deixe de fazer o seu comentário, fazer uma pergunta, porque na medida do possível nós vamos aqui estar produzindo novos conteúdos para abençoar a tua vida espiritual. E se você tem dificuldade em compreender a Bíblia, se você quer entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, como interpretar corretamente, não somente interpretar, mas também aplicar e extrair da Bíblia lições para você ajudar pessoas e também para a tua vida espiritual, a tua vida pessoal, clique no link que está aqui na descrição do vídeo para que você venha participar de conteúdos que nós disponibilizamos gratuitamente para gerar crescimento no conhecimento da palavra de Deus, e muitas pessoas têm sido abençoadas e só falta você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.